Bom, meus amigos, eu gostaria de estar me apresentando. Eu sou Thiago de Luna, eu sou estudante de teologia e eu tenho buscado falar um pouquinho do amor de Deus para os meus amigos, para as pessoas que estão à minha volta, e Deus tem tocado no meu coração com relação a isso. E eu acho muito importante a gente dividir aquilo que a gente está aprendendo da palavra de Deus e buscar esse entendimento através dos ensinamentos cristãos, através dos livros, através do estudo teológico. Isso tem me ajudado bastante. Eu busco examinar as escrituras nessa manhã sobre a vida de Jó. Esse tema eu já abordei ontem com um amigo. Ontem eu estava no trabalho e eu tive a oportunidade de estar refletindo sobre essa mensagem. Eu achei importante estar dividindo ela com você. Jó era um homem temente a Deus. Ele tinha um coração reto. Jó era um homem que estava morando, ele era de Ur dos Caldeus. Jó, ele foi contestado com relação à sua fidelidade. E ele sofreu muito por isso. Jó perdeu seus amigos, perdeu sua família. Jó foi deixado de lado, teve doença. E isso fez com que ele sofresse muito. Mas, como bem sabemos, depois de todo o sofrimento de Jó, ele teve um momento de alegria e de paz. Ele teve um momento de refrigério e Deus o abençoou. O início de Jó certamente não impediu o tempo final de sua vida. Deus o abençoou, porque Deus é fiel e justo. E nós podemos refletir um pouquinho sobre essa passagem no livro de Jó, no capítulo 42. Se você pegar os capítulos do 1 ao 41, você vai ver todo o desenrolar dessa história. Você vai ver que Jó realmente sofreu muito. Você pode imaginar como ele sofreu. Mas Jó não sofreu sozinho. Jó sofreu junto com a sua esposa. A esposa de Jó também perdeu seus filhos. A esposa de Jó também perdeu seus bens. A esposa de Jó viu os amigos de Jó o abandonarem. A esposa de Jó realmente desejou que Jó terminasse com todo aquele sofrimento. Acredito eu que ela talvez tenha entrado numa profunda depressão quando viu tudo aquilo passar na vida de Jó. Quando ela disse, amaldiçoa esse Deus e morre, é porque ela já não estava mais aguentando ver o sofrimento de seu esposo. E eu confesso a você que a esposa, o marido, eles, quando são unidos, eles sofrem com o outro, com o sofrimento do outro. Eu sei que eu já passei por isso. Eu sofri com o sofrimento da minha esposa. Mas também, hoje, eu me alegro com o sofrimento, com a alegria dela. E a gente venceu e a gente está aqui dividindo com você um pouco do que Deus fez na nossa vida. Deus me restaurou e me deu a oportunidade de estar aqui, evangelizando, falando sobre o amor dele, ensinando a palavra. E se hoje eu estudo a teologia, se eu estudo os fundamentos de Deus, é porque ele me salvou e salvou a minha família. Deus me deu paz, me deu vitória, me deu refrigério no meu coração. E Deus fez isso com Jó. Deus fez de Jó um vencedor. E eu gostaria de estar dividindo com você o capítulo 42. Eu vou estar explanando alguns pontos altos do texto, pois vejo fundamental importância em falar pausadamente sobre cada esfera. Eu não vou entrar na profundidade dos textos, porém eu vou passar aqui uns pontos que eu achei relevantes e para que você possa estar aprendendo um pouco sobre isso. E espero que seja bom para você esse momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre um conselho? Certamente falarei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. E aqui Jó, ele diz uma coisa, ele diz que ele agora passa a ter conhecimento, um conhecimento profundo de Deus.
um conhecimento de intimidade com Deus. Ele viveu um momento com Deus, só ele podia viver esse momento. Ninguém podia viver por ele, mas ele, quando esteve num momento difícil da vida dele, perdendo tudo que possuía, sofrendo as dores que sofreu, eu tenho certeza de que Jó, mais do que a dor física, ele sentiu a dor emocional quando ele perdeu tudo que possuía. As pessoas o abandonaram, mas ele entendeu que ele não era dependente somente das pessoas, mas ele era dependente completamente de Deus. E aí o versículo 4 continua: escuta-me, disseste, eu falarei e te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Isso representa muito bem que Jó, antes, ele conhecia a Deus somente de ouvir falar. Mas quando ele começa a ter uma experiência com Deus, ele começa a contemplar a sua presença com os olhos. É como se você realmente estivesse vendo Deus do seu lado, te apoiando, estando junto com você. É um momento em que você não tem ninguém, é um momento em que você se encontra sozinho, mas Deus está ali, junto de você, te dando aquilo que você precisa, te dando a tua mão. Ele está ali cuidando de você. Então Jó, ele percebeu esse cuidado. Jó, ele percebeu que ele não estava sozinho e que ele podia vencer as batalhas que estavam vindo sobre a vida dele. Aí, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque ele precisou passar por um momento de dor na vida dele, para que ele pudesse ter a certeza de quem era Deus, para que ele pudesse conhecer a Deus. E aqui eu entro no versículo 7. Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós. Eu aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Por que Deus aceitou a oração de Jó? Por que o Senhor aceitou a oração de Jó? Porque Jó liberou o perdão. Jó, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi criticado, ele foi julgado de uma maneira que não era justa. Mas Deus, ele viu aquilo ali. E Deus liberou o perdão, porque Jó primeiro liberou o perdão. Deus ouviu a oração de Jó. Foram oferecidos sacrifícios ali naquele local. E Deus recebeu o sacrifício ofertado. Por quê? Porque o perdão falou mais alto. Jó, ele era um homem bom, ele não se importou mais com o que aqueles homens haviam falado sobre ele, ou muito menos falado sobre Deus, mas ele teve um coração bondoso e soube orar por aqueles que antes o lançaram mais para baixo ainda. E aqui a gente faz uma reflexão sobre essa passagem, sobre a vida de Jó, porque Jó, ele era um homem que perdoava, e nós precisamos perdoar aqueles que nos perseguem, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, para que Deus possa ouvir as nossas orações, para que Deus possa nos aceitar aquilo que estamos pedindo. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofá o naatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor. Depois disso aí começa a parte legal. Primeiro, Jó perdoa. Depois, Deus muda a posição. Deus muda o cenário da vida de Jó. Jó passou por tudo aquilo. Ele conheceu a Deus, se aproximou de Deus, ele teve um momento de intimidade com Deus, ele permitiu que Deus estivesse no meio desse deserto com ele, ele liberou perdão àqueles que o perseguiam. Jó teve muita sabedoria da parte de Deus, porque ele era
um homem fiel. E aí Deus muda aquilo que ele estava vivendo. Deus muda o cenário. Como diz o versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. Então, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudava o cenário da vida de Jó. Deus mudava o ambiente da vida de Jó. Jó, ele começava dali em diante ter um momento de refrigério, um momento de conquista, um momento de vitória. E Jó, ele precisou mudar de comportamento para que o coração de Deus também mudasse. Nós precisamos mudar o nosso comportamento para que o coração de Deus mude com relação a nós. Precisamos entender, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao caos, às lutas, às perseguições, Deus se faz presente na nossa vida. E quando aqueles que nos perseguem, precisamos estar orando por eles. E enquanto estamos orando por eles, Deus vai mudando o ambiente. Deus muda o cenário da nossa história. Deus muda o cenário da nossa vida. E aqui eu continuo pelo versículo 11. Vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E ali ele também teve 7 filhos e 3 filhas. Então Jó, ele teve sua família restaurada, ele teve os seus relacionamentos restaurados, ele teve que liberar o perdão, ele teve que orar por aqueles que perseguiam, ele teve que perdoar aqueles que o abandonaram, porque quando você está vivendo num momento de dor, quando você está vivendo num momento de luta, muitas vezes você vai passar por aquilo dali sozinho. Deus, ele entende isso. Deus sabe que você não está sozinho, mas você precisa entender, os amigos vão me deixar, os meus pais vão me deixar, os meus irmãos vão me deixar, os meus filhos vão me deixar, mas Deus está comigo, Deus está presente no meu meio, Ele está me dando aquilo que eu preciso. E aí Jó começou a ter riquezas físicas, 14.000, 15.000, 16.000, milhões e de milhões. Hoje temos muitas pessoas ricas, milionárias, mas que não têm amigos, que não têm nada à sua volta, que não tem pessoas, não tem felicidade. Aqui Jó, ele tem muitas coisas. Ele tem uma família que está do lado dele restaurada, ele tem os seus bens que estão restaurados, as suas filhas, como aponta aqui o versículo 14, chamou o nome da primeira Gemima, e o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Então elas eram belas, elas eram lindas. As filhas de Jó eram as mais bonitas daquela região. Então Deus abençoou grandemente a vida de Jó com uma família restaurada, com uma família linda, com uma família cheia da sua presença. E eu falo isso para você porque muitas vezes a gente não vai ter muitas riquezas físicas, mas a gente vai ter uma riqueza maior, que é a nossa família. Os nossos filhos vão ser as crianças mais bonitas do planeta. Os nossos bens vão estar dentro de casa, que é o carinho, que é a atenção da nossa esposa. A gente vai ter os verdadeiros amigos, que muitas vezes não são muitos, mas aqueles que são realmente nossos amigos, são amigos. Eles estão ali nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos dando força quando mais precisamos. E quando eles precisam, também estaremos ali presentes. Então eu falo para você, Deus, ele tem algo novo na sua vida. Mas você precisa entender que para você ter prosperidade na tua casa, você precisa se render, você precisa se render a Deus, você precisa conhecê-lo mais de perto, você precisa liberar perdão àqueles que te maltratam. Eu falei isso já 3 vezes, por quê? Porque eu quero que isso fixe na sua mente. Aí Jesus lá na frente, ele fala sobre isso, sobre perdoar os que vos perseguem, sobre orar aqueles que vos perseguem. Então precisamos estar orando por eles. E eu tenho certeza de que Deus, ele agirá com
justiça diante de você. Ele te dará, Deus é um Deus de misericórdia. E aqui, para terminar essa passagem, a gente lê, então, o versículo 16, depois disso, viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Quarta geração. Jó viu seus tataranetos. Ele viu filhos, filhos de filhos, netos e bisnetos. Então, Jó, ele viveu bastante, viveu muito com a sua família, viveu com alegria, com certeza, porque ele aprendeu a viver com Deus. Eu te convido, viva com Deus, porque só com Ele você pode encontrar a verdadeira felicidade. Que você possa refletir nessa passagem, que você possa meditar sobre o que eu estou passando aqui para você, porque Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é misericordioso e eu tenho certeza de que Ele vai mudar o cenário para que você possa ser feliz. Mas para isso você precisa mudar o seu coração. Que Deus esteja contigo nesse momento e que você possa estar refletindo sobre essa palavra. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Dá um like no vídeo, se inscreva no meu canal e eu tenho certeza de que Deus estará falando com você nos próximos momentos, nos próximos dias, nos próximos vídeos. Assim, clique lá no sininho, deixa lá, que assim que eu botar um novo vídeo você poderá assistir e poderá me ajudar nesse ministério. Que Deus esteja te abençoando, esteja trazendo paz sobre você, esteja trazendo paz sobre a sua vida, sobre a sua família, esteja restaurando os seus planos, restaurando os seus sonhos, trazendo para você a verdadeira alegria, que é poder andar do seu lado, andar na sua presença, pois aquele que anda com Deus certamente terá vitória. A paz do Senhor, um forte abraço.